Ok, a princípio estamos ao vivo. Eu vou lá no meu perfil, então vamos aguardar o pessoal chegar na nossa live, Rafa. Enquanto isso, a gente pode ir batendo um papo e esperando a galera ir chegando. Eu também já estou no ao vivo também no Instagram, então falando para o pessoal que está no Instagram que o ao vivo com a imagem do Rafa está lá no Facebook, porque o sistema não me permite mandar para o Instagram e para o Facebook. Então, quem quiser acompanhar lá no Facebook, você vai ver a imagem dos dois, o áudio também dos dois. Aqui você só vai ter o meu áudio e minha imagem. E aqui no Facebook a gente está ao vivo, então, comigo e com o Rafa. E primeiro, assim, te agradecer, né, Rafa, que você foi super parceiro aí para o meu convite para estrear essa série de lives que eu pretendo fazer com pessoas que trabalham com questões de acessibilidade e que também vão me ajudar a ter referências para poder falar nas minhas aulas, indicar os vídeos para os meus alunos e alunas terem como referência para poder pesquisar, para poder entender também um pouco mais das questões de acessibilidade. E toda essa ideia começou com um bate-papo entre nós, informal, né, ali pelo WhatsApp, onde a gente nos chamou a atenção o fato de que eu trabalho com acessibilidade comunicativa e você com acessibilidade comunicacional. E de que a gente, por muitas vezes, está falando as coisas, mas os conceitos são diferentes. Então a gente bateu esse papo e achou que era melhor, vamos fazer uma live e falar sobre isso. Legal da gente poder demarcar territórios e explicar para as pessoas, né, do que se trata. E achei que você ia ser uma figura, um personagem bem interessante para eu começar essas lives. Então, estou super contente que a gente vai poder realizar isso. E assim, já deixando claro para todo mundo, né, Rafa? A gente sabe que esta live está sendo feita sem acessibilidade do jeito que deve. E a gente vai falar sobre isso, né? Porque o Facebook, não sei o que, ainda não tem todo tipo de acessibilidade que a gente quer. Então, a proposta é furar algumas bolhas, fazer chegar esse tipo de ideia sobre acessibilidade para mais gente. Então, queria começar pelo seguinte: você se apresentar, dizer o que você faz com relação à acessibilidade, tua formação e como é que você chegou nessa história de trabalhar com acessibilidade comunicacional. Beleza. Então, primeiramente, também te agradecer aí, né, pelas trocas que a gente tem feito e a gente começar aí com as tuas lives, ter me convidado para a gente começar essa série, assim, essas trocas, bem bacana, né, o espaço e a oportunidade para a gente poder falar sobre esse tema. Então, eu sou o Rafael Braz, eu sou psicólogo, trabalho na área clínica, com a psicologia, e sou consultor em audiodescrição e acessibilidade. Eu tenho deficiência visual, né? Tenho baixa visão. E eu comecei pegando já o recorte da acessibilidade, pensando na questão da comunicação, ainda na graduação, com a própria vivência de buscar a acessibilidade dentro do contexto da universidade, que eu comecei a me aproximar, né, da ideia de acessibilidade comunicacional. Enfim, na transmissão da informação, na comunicação dos eventos e das atividades da universidade mesmo, que muitas vezes chegavam só com, na maior parte das vezes, né, chegavam só com aquela imagem, aquele banner, sem descrição, sem nem mesmo a transcrição, né, do conteúdo textual. E também a questão das redes sociais, né? Que isso também tem aos montes. A maior parte do tempo as pessoas colocam imagens, não tem descrição, não tem transcrição sequer dos conteúdos, e quem tem deficiência visual fica excluído, né, dessas informações, desses conteúdos, enfim. E aí, depois, enquanto usuário assim, de audiodescrição, né, pensando na acessibilidade cultural, de frequentar museu, teatro, cinema com audiodescrição, de público eu passei a profissional no sentido da consultoria em audiodescrição, né? Fazendo alguns cursos livres de audiodescrição,
mas mais especificamente estudando materiais, né, as publicações que vêm num crescente na área da audiodescrição, e comecei a trabalhar com consultoria e na prática aprendendo muito, né, na questão da tradução das imagens em palavras. E aí reunindo, né, todo esse contexto, assim, esse caldo que dá, eu comecei a reunir essas vivências lá da universidade, as questões de falta de acessibilidade na rede social também, na comunicação, para começar a estudar também sobre isso, né? Não no nível acadêmico, né? Não desenvolvi nenhum estudo em nível acadêmico, mas no sentido profissional, de buscar ler artigos, troca com colegas, porque quando a gente trabalha com audiodescrição na área da acessibilidade cultural, está muito próximo dos outros atravessamentos, né, da produção de acessibilidade. Então, eu comecei em muitos espaços, ser chamado para falar também sobre acessibilidade, seja atitudinal, seja a comunicacional, questão de redes sociais. Nesse período mesmo aqui que a gente está de isolamento social, eu tenho participado de várias rodas de conversa, videoconferência de universidades, de outros espaços, para trazer esse conteúdo para esses grupos de pessoas que não têm deficiência visual e que muitas vezes tem uma ou duas pessoas com deficiência visual nesse grupo e tem dificuldade para se comunicar, né? Seja no WhatsApp, seja em e-mail, enfim, e por aí vai, né? A gente vai cada vez mais pesquisando, se aprofundando, e nessas trocas a gente vai conhecendo mais formas de acessibilizar e reconhecendo, identificando mais as barreiras que impedem essa comunicação acessível. Né? Eu queria aproveitar, então, a deixa, né, Rafa? Agora que algumas pessoas já começaram a chegar na live, também para a gente poder ir passando um pouco do que se trata essa história toda, né? Tem um dos meus interesses em começar a fazer essas lives e se há alguma coisa boa dessa pandemia toda, talvez seja o fato de que essas transmissões que começaram a ficar mais comuns, né, para todo mundo, as chamadas lives, vão me permitir que eu tenha mais contato com mais pessoas, né, ou seja, os sistemas estão mais fáceis de serem usados e estão permitindo transmissões como essa que a gente está fazendo, e eu tenho um projeto, né, do ano que vem conseguir registrar os meus 10 anos de pesquisa sobre acessibilidade, né, que no final deste ano faz 10 anos que eu trabalho pesquisando acessibilidade aqui na Unipampa, e o ano que vem a gente tem os 10 anos do meu grupo de pesquisa aqui na Unipampa. Então, para comemorar tudo isso, eu estou querendo reunir todas essas lives, todos os conteúdos, as pessoas que eu já entrevistei, para tentar fazer um e-book, para tentar fazer também um documentário. Essa é a ideia, né? Então, essa troca de experiências que a gente vai fazer aqui, eu acho que ela vai ser muito rica nesse sentido, porque é uma forma... Eu estou em São Borja, né? Eu esqueci de perguntar onde é que tu estava, que cidade que tu tá? Eu estou em Porto Alegre. Eu estou em Porto Alegre, então a gente está em opostos, né? Você está perto do litoral, isso, perto do leste, e eu estou na fronteira oeste, né? Você está quase na Argentina aí. Isso, se eu for na sala é Argentina, se eu vier para o quarto é o Brasil. É bem isso. Então, assim, eu acho que nos aproxima nesse sentido, e eu quero aproveitar, então, esse momento na pandemia para poder entrevistar um número considerável aí de pessoas, para poder fazer essa produção também e deixar registrado. Porque não é só fazer a live, né? Eu poderia fazer a live no Instagram, até falando para as pessoas que estão no Instagram, que a gente está ao vivo, na verdade, no Facebook, né? Então, você está me assistindo aqui no Instagram, a gente está com o áudio e o vídeo com o Rafa Braz lá no Facebook. Porque no Instagram, por exemplo, depois de 24 horas, a live sumia, né? Agora a gente pode até mandar lá pro IGTV, mas antes ela sumia, então eu não ficava com isso registrado, documentado. E agora, a gente batendo esse papo, o sistema que eu estou usando aqui, ele me permite fazer a gravação, depois eu vou mandar a nossa conversa aqui lá pro meu canal no YouTube, e isso fica documentado, meus alunos podem usar, todo mundo pode usar. Acho que é mais ou menos essa pegada que me interessa aqui. E uma coisa que eu acho que para as pessoas que estão nos assistindo começarem a entender as importâncias da acessibilidade, que eu chamo comunicativa, e outros ambientes chamam de comunicacional,
fazer a descrição de imagens. Então, eu queria começar fazendo uma descrição da imagem que nós temos para você. Tá? Então, nós estamos usando um sistema que chama StreamYard, que é um sistema que faz transmissão, lives ao vivo e transmite para as redes sociais. Nesse caso, a gente está transmitindo para o Facebook. A tela está dividida ao meio. Então, eu tô do lado esquerdo da tela, tu estás do lado direito. Eu estou enquadrado como se fosse um retrato 3x4, ou seja, eu estou enquadrado do peito para cima, vamos colocar assim. Eu estou vestindo uma touca, porque tá frio aqui em São Borja, cara. Tá uma friaca, como a gente diz aqui, assim, bem, bem forte. Não, em Porto Alegre eu acho que também deve estar, né? Bastante. E eu estou usando óculos, né? Comecei a usar óculos faz um ano e pouco, né? E agora já não consigo mais usar óculos, e essa é uma outra coisa interessante na minha trajetória, né? Como pesquisador de questões para quem não enxerga, e eu passei a ser uma pessoa que sem óculos não consigo ler mais. É assim que passou a ser na minha vida desde um ano atrás. Eu tenho barba, neste momento, eu até fui tomar banho antes de fazer a live, porque eu fui olhar no espelho e falei, cara, eu tô parecendo um mendigo, cara. Aí eu falei, não dá. Não dá. Eu falei, não vai dar para eu aparecer na live desse jeito, né? Então eu fui fazer a barba e tal, né? Então eu estou com uma barba bem feitinha nesse momento. Eu estou usando aparelho, é uma coisa nova, a gente não se conhece pessoalmente, né, Rafa? Então, dentro dessa descrição, assim, eu estou usando aparelho nos dentes, por conta até de um problema bastante sério que eu tive de estresse, né? O ano passado começou a me dar um problema com bruxismo muito grave. Então, agora, coincidentemente, foi junto com a pandemia. Então, junto com a pandemia, eu ainda ganhei aparelho nos dentes, assim, para ajudar o meu 2020, assim, né? E estou usando um moletom verde. A tela meio escura, assim, mas é isso aí. E no fundo da minha imagem, tem uns armários, que são os armários embutidos, e uma prateleira com livros e alguns badulaques, que são coisas de viagem, enfim, umas coisas que eu coleciono quando viajo. Então, essa é a descrição da minha imagem. E eu queria que você explicasse para o pessoal qual é a importância desse tipo de descrição de imagem para uma pessoa que está como pessoa com deficiência visual, não necessariamente totalmente cega, porque tem vários espectros, né, de deficiência visual, mas qual é a importância de se fazer isso e para a formação do teu entendimento sobre o que está acontecendo no vídeo ou numa imagem, por exemplo? Então, bom, vou começar com a prática também, me descrevendo para as pessoas que estão aí nos assistindo e que têm deficiência visual, né? Eu estou também enquadrado, né, do meu peito para cima, mais ou menos. Eu sou branco, tenho cabelo cacheado, castanho claro, grisalho, tenho olhos azuis, tô com um blusão azul escuro e que ao fundo uma cortina branca. E essa descrição de imagem, ela tem essa importância, né, como tu estava falando, porque para que as pessoas com deficiência visual, sejam elas com baixa visão ou cegas, tenham a informação, né, tenham uma ideia, construam uma imagem mental de como nós somos, né, como o que está aparecendo no vídeo, o cenário, as pessoas, seja na nossa live, ou seja num filme, em qualquer ambiente, né, que tenha conteúdo imagético, possa ser traduzido para quem não enxerga. Porque a gente pode pensar assim, bom, quem está assistindo a nossa live, interessado no conteúdo, está nos escutando, que tem deficiência visual, está escutando o que a gente está falando. Ok, está escutando. Mas essa pessoa também tem direito a conhecer essas imagens. Não é porque ela tem uma deficiência sensorial, no caso, né, a visão, a limitação visual, que ela não tem direito a ter acesso a essas imagens. Porque quem enxerga, por exemplo, quem não tem deficiência visual, também está nos escutando e tendo acesso ao conteúdo do que a gente está conversando, produzindo aqui pela nossa voz, mas ao mesmo tempo está tendo acesso à imagem se ela olha para a tela do computador, do celular, do tablet, enfim. Né? Então, quem tem deficiência visual, se a gente não faz esse movimento de descrever, e isso, como tu falou ali no início, né, tu abriu a live com essa informação que eu acho que é importante, de dizer que não temos os recursos de acessibilidade necessários
e que são fundamentais para a gente fazer essa live, né? Como a grande parte, não todas as lives, né, não tem esse recurso, que seria um tradutor-intérprete de Libras numa janela ali traduzindo para o público surdo, né, com deficiência auditiva, enfim, do qual a língua é a Libras, né? Ou legenda para outras pessoas com deficiência auditiva, surdos que não utilizam Libras e utilizam a língua, né, a língua portuguesa como a gente, e que se baseia nas legendas, né? Tem como acesso ao que a gente está falando através de legendas, e as pessoas com deficiência visual, a audiodescrição, que seria um canal de áudio à parte da nossa live, por exemplo, com um profissional de audiodescrição transmitindo, né, o que está aparecendo na imagem, seja um movimento que a gente faz, seja um gesto, né, a nossa imagem, etc. Então, essa é a importância da gente acessibilizar esses conteúdos, né, imagéticos, né, para as pessoas com deficiência visual. Por exemplo, na hora que eu fui me descrever, eu acabei esquecendo de dizer o tom da minha pele, tá? Então, vamos pegar isso como exemplo. O fato de eu não dizer o tom da minha pele, o que isso implica, por exemplo, para uma pessoa com deficiência visual? Que diferença isso faz? Dizer o tom da pele ou não dizer o tom da pele? Ou se a pessoa está usando óculos, ou se a pessoa tem cabelo cacheado, que diferença faz isso no final das contas, então? A diferença que faz, eu acho que tem muitos caminhos que a gente pode pegar na tua pergunta. Estou falando no tom da pele, na cor da pele. Talvez, no conteúdo da nossa conversa, não surjam questões, por exemplo, da discussão que se tem, que tem crescido, felizmente, sobre as questões raciais. Vamos pegar esse assunto, né? Que volta e meia a gente se depara com a questão do racismo e tal. Vamos pensar que se surge uma questão assim, é importante, por exemplo, quem está assistindo saber que quem está trazendo determinado conteúdo ou defendendo determinadas afirmações é uma pessoa branca ou uma pessoa negra, por exemplo. Né? Claro. Ou uma pessoa indígena. Se a nossa conversa, por exemplo, não se aproxima desses conteúdos, talvez essa informação não seja tão relevante para esse tipo de análise. Mas ainda assim, é um conteúdo que está presente. Muitas vezes, não é uma questão de fazer a diferença para algo, não é de um ponto de vista de finalidade, né? Às vezes não é uma questão teleológica, é uma questão que tem a imagem e bem direta, bem prática. Quem está vendo, não tem essa questão, tipo, nossa, eu vi que ele é branco, eu não vi. Quem está vendo, viu direto, é imediato. Agora, quem não enxerga, bom, precisa ter por uma outra via esse acesso, né? Mesmo que essa informação não vá ser central, ela não precisa ser central. Né? Claro que aí a gente entra em outras questões, pensando na audiodescrição, que nem sempre a gente tem tempo e tem espaço num conteúdo audiovisual para transmitir todas as informações. Aliás, a gente nunca tem tempo para transmitir todas as informações visuais. E aí é um ponto que eu acho importante ressaltar, que é a ideia da audiodescrição não é substituir a visão, porque não tem como, né? É uma outra forma de comunicação e tem suas limitações. Então, quer dizer, na maior parte das vezes, ela vai estar a serviço de permitir uma compreensão, a fruição daquele conteúdo. Então, algo sempre vai escapar, vai estar de fora, né? Então, digamos que num determinado conteúdo, às vezes não é o mais relevante descrever a cor da pele daquela pessoa, mas às vezes é fundamental para compreender aquele conteúdo. E talvez aquele exemplo que eu dei do racismo seja um deles, né? A gente vai fazer uma live que vai discutir questões raciais, é fundamental que a audiodescrição diga a cor da pele, né, de cada participante. Então, a gente sempre tem que ver qual é também o contexto para entender o que é mais importante descrever. Essa também é a arte da audiodescrição, né? A gente vai falar um pouco da audiodescrição um pouco mais adiante, mas já adiantando, né? Porque, assim, a audiodescrição é a arte de escolher as melhores palavras para descrever uma imagem que, às vezes, quando é no audiovisual, está em movimento e que você não tem muito espaço para descrever. Então, qual é a que melhor vai significar, né? Então, é um desafio, né? Mas é um desafio muito interessante. Você me traz, então, você levanta a bola para eu poder falar do assunto que é título da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, que são as diferenças entre acessibilidade comunicativa e acessibilidade comunicacional. O Rafa faz parte de um grupo de pesquisa ali na URGS. Então, eu vou rebater a bola para ti e depois eu explico a acessibilidade comunicacional. Eu queria que você explicasse qual é o teu papel
qual é o grupo de pesquisa na URGS que você faz parte, que papel que você desempenha e o que você e o grupo entendem por acessibilidade comunicacional, por favor. Sim, eu faço parte do grupo com acesso do professor Eduardo Cardoso, da URGS, no papel de consultor em audiodescrição, também consultor em acessibilidade, muitas vezes, para as questões da página, né, dos conteúdos postados nos cursos online, no site, né, da universidade. Então, o grupo com acesso, que faz parte também, outros profissionais fazem parte, né, como a audiodescritora Kemi Oshiro, que é da OVNI Acessibilidade Universal. E o que acontece? O professor Eduardo Cardoso, quando ele trabalha fazendo audiodescrição de alguns conteúdos, de alguns vídeos dos cursos, de imagens estáticas, ele sempre passa essas descrições, esses textos descritivos, para que eu faça a revisão, a consultoria, para a gente fazer a construção desse texto descritivo de forma conjunta, né? Para eu apontar onde tem excesso, onde falta algum elemento para compreensão, como a gente pode melhorar a redação, né, dessa descrição de imagens para ir... Uma espécie de consultoria, então. Isso. E também no sentido da própria acessibilidade na navegação na página, né? Então, tem um curso ali no portal, no Lumina, então precisamos ver se os botões para submeter ali a tarefa, se está ok com o leitor de telas. Daí eu vou fazer no computador o teste com o leitor de telas, né, em casa, no meu PC, eu acesso ali pelo link, né, eles me passam na hora ali um login provisório, um login de acesso de teste antes do curso ir para o ar, para o público em geral, e eu faço os testes, né, de navegação. Tá ok aqui pelo leitor de telas para eu fazer o cadastro, para eu acessar a primeira aula, baixar os materiais, faço uma tarefa aqui e tento avançar para a próxima aula. Esses testes, esses processos para cursos EAD, né, para cursos online, para ver se está ok, para não ir para o ar um curso e daqui a pouco o leitor de telas não lê, por exemplo, o título, o nome de um botão, digamos, o botão avançar, e daqui a pouco ele lê botão. Isso é super comum, né? Então, esse tipo de teste também precisa ser feito. Então, meu papel dentro do grupo é prestar essa consultoria, né, para aprovação dos materiais. E como é que vocês entendem a acessibilidade comunicacional? Uma outra pergunta, que também é uma curiosidade minha. O grupo, de que área científica é o grupo e como vocês entendem a acessibilidade comunicacional? Assim, o grupo, como que é a inserção, né? O professor Eduardo Cardoso, ele é arquiteto e ele tem uma especialização em audiodescrição. Ele é professor no design. Ele é professor no design na Faculdade de Arquitetura da URGS, no curso de design. Então, é muito interessante que a acessibilidade, né, a forma que o Eduardo coloca isso, né, dentro da universidade, é de uma maneira transversal, sabe? No sentido de levar a ideia da acessibilidade para a diversidade de cursos que ele, enfim, que ele, sei lá, ministra uma disciplina, onde ele vai ter uma participação em algo ali dentro, ele vai levar. Então, por exemplo, já teve vezes que em algumas turmas dele no curso de design, na turma de design de embalagens, por exemplo, para gente ter uma ideia. Que eu já fui lá conversar com a turma, já teve algumas vezes no semestre eu vou lá e converso com a turma. Então, a turma está lá pensando como desenvolver embalagens de produtos diversos, assim, né, geralmente alimentícios, assim, para pensar na acessibilidade dessas embalagens, e aí eu vou lá para conversar com eles sobre acessibilidade. É claro que a gente acaba falando sobre acessibilidade atitudinal, comunicacional, mas entende? Porque a gente circula na ideia de acessibilidade não de uma maneira restrita, e sim transversal, porque daqui a pouco a gente está ali falando assim, ó, numa embalagem X, a gente, se fizer de tal jeito, vai ser acessível. Daí eu digo, não, mas peraí, talvez uma pessoa cega que use o braille no dia a dia, isso vai ser acessível, mas uma pessoa com baixa visão tal. E a gente começa, às vezes, a falar assim, não, a gente sempre tem que escutar quem tem deficiência visual, fazer um teste de recepção em qualquer área que a gente trabalha com acessibilidade, para ver como que isso chega para a pessoa, de saber que não tem como a gente... ir para uma ideia rígida, assim, de tipo, vou acessibilizar para uma pessoa, vai servir para todo mundo. Então, quer dizer, é plantar essa ideia da acessibilidade como uma ideia que começa nessa conversa, de saber como que é mais acessível, né? Como pode ser mais acessível para aquela pessoa que tem deficiência visual. Então, quer dizer,
pensando também no grupo, tem muitos materiais, né, que são produzidos para a universidade, para esses cursos. Então, a acessibilidade é entendida dessa forma, e acessibilizar esses materiais, os vídeos com audiodescrição, com janela de Libras, né, com legendas, e também como algo assim, diferentes versões, né? Tu perguntou sobre o entendimento da acessibilidade comunicacional, e um aspecto que eu acho fundamental que me vem é que nesses cursos, esses que eu presto a consultoria ali na página, são cursos que tem mais de uma versão do mesmo conteúdo. Então, tem o vídeo com audiodescrição, onde a faixa de áudio está mixada no áudio principal do vídeo. Tem o vídeo com a janela de Libras. Então, são várias versões. Por quê? Porque uma pessoa que vai fazer o curso e que não tem deficiência, ela vai ter o conteúdo sem os recursos de acessibilidade. Claro. Porque, né, não é, a acessibilidade não é para ser imposta também, né? Não tem deficiência visual, não precisa estar ali escutando a audiodescrição. Isso pode incomodar a pessoa, muitas vezes não tem porquê. A pessoa pode querer e ok. Assim como para quem tem deficiência visual, é fundamental estar ali a audiodescrição, mas a Libras não. Assim como a Libras não vai ser importante para quem está escutando e por aí vai. Então, a acessibilidade comunicacional também no sentido de acessibilizar para quem de diferentes versões para as diferentes necessidades, né? E não uma imposição do recurso de acessibilidade. Claro. Legal saber, Rafa. A gente não tinha conversado sobre isso e é muito interessante conhecer o que outros grupos de pesquisa também estão fazendo, né, com relação à acessibilidade. Antes de eu falar sobre acessibilidade comunicativa, dizer para quem está nos vendo no Instagram, que a gente está ao vivo, na verdade, no Facebook. O Instagram eu só estou fazendo uma ponte. Então, se você está aqui no Instagram, pode nos acompanhar vendo a minha imagem e a do Rafael e o áudio dos dois lá no Facebook ao vivo. E dizer para quem está nos ouvindo, ao vivo, pelo menos, ou assistindo ao vivo, que pode mandar perguntas aí nos comentários da postagem aí no Facebook, que a gente vai interagindo, eu trago as perguntas, quem tiver curiosidade sobre o tema, a gente vai respondendo aqui, eu trago para o Rafa. E, então, assim, com relação à questão da acessibilidade comunicativa, o que eu acho importante a gente diferenciar? Primeiro que uma não entra em atrito com a outra, porque essa é uma coisa que às vezes me perguntam, né? Mas a acessibilidade comunicacional e a acessibilidade comunicativa, elas competem? Não, elas não competem, elas se complementam. Essa é um entendimento importante com relação à questão, porque como nós estamos no momento em que precisamos ainda estamos construindo os caminhos, né, com relação à acessibilidade, não é momento de competição, e nem isso não faria nenhum sentido, né? E então a ideia da acessibilidade comunicativa, diferenciando da acessibilidade chamada comunicacional, eu tive durante a minha pesquisa para a tese, né, durante o doutorado. Porque o que acontece? Conforme eu fazia as pesquisas, eu encontrava acessibilidade comunicacional, vinda de trabalhos da área da educação, principalmente da educação, do design, da arquitetura, coincidentemente, essas áreas, elas trabalham bastante com esse termo também, com a área da informática. Então, o que acontece? O pessoal da informática foi beber na educação para poder usar o conceito de acessibilidade no que eles entendem por comunicação. Acontece que quem estuda e trabalha com comunicação não compreende a comunicação da mesma maneira que a área da educação, das letras ou da arquitetura, design, para usar os exemplos que eu falei aqui, né? Então, essas áreas costumam compreender a comunicação como uma forma de transmissão da informação. Uma coisa bem básica, né? O que a gente que estuda comunicação já superou, que é a ideia eu tenho um emissor, um meio de comunicação e um receptor. Se a mensagem chegou até ao receptor, eu tive comunicação. Esse é um modelo muito primitivo do que a gente entende por comunicação, que é uma coisa muito mais ampla
As significações, elas não se dão apenas entre, por exemplo, entre seres humanos, vai acontecer entre seres humanos e máquinas, seres humanos e objetos, objetos e seres humanos. Os objetos, mesmo inanimados, também transmitem informação sobre diversas vertentes, enfim. Existe uma série de teorias e uma gama de coisas já publicadas sobre isso, não vem ao caso, gente. É só entender que é dessa maneira que a gente compreende a comunicação. Então, não fazia sentido para mim, na minha tese, eu usar o termo acessibilidade comunicacional, porque não era daquilo que eu estava falando. Então, conversando com a minha orientadora, e a gente chegou numa ideia de que, bom, então nós temos que rebatizar isso, mas precisa ter um conceito por trás. Então, a gente rebatizou como acessibilidade comunicativa, que era para deixar, parecido com a comunicacional, mas se difere. E aí se difere em que instância? Na instância em que a comunicação não é apenas a transmissão da informação, mas ela contém, neste processo, entendendo como um processo, a comunicação como parte de um grande processo. E dentro desse processo nós temos mediações que são do âmbito social, político, tecnológico, e por aí vai, né? E todos esses tipos de mediação que existem, educacionais também, uma mediação bem forte que acontece nessa esfera, todas essas mediações que fazem parte do processo de comunicação interferem diretamente na forma pela qual as pessoas com deficiência sensorial, auditiva ou visual, que é o que eu pesquiso, né? Consomem essa informação e podem produzir informação nos meios, porque não interessa só o consumo no que eu estou pesquisando, interessa saber, por exemplo, como que o Rafael vai consumir aquela informação, seja uma informação jornalística, seja uma obra de arte num museu, que é a questão da acessibilidade cultural, seja um vídeo, seja uma fotografia, seja um áudio. Acho que eu caí, voltei. Como que o Rafael vai poder produzir e publicar nas redes? E tudo isso, jogando numa única panela, misturando, jogando depois no liquidificador e fazendo uma vitamina, sai uma vitamina que é a da cidadania. Então, é o meu entendimento na tese de que todo esse processo de comunicação gera cidadania, no final das contas. E se neste processo nós temos barreiras informativas, ou seja, a comunicação não está acessível, isso fere a cidadania da pessoa lá na frente. Então, ela tem menos condição de igualdade como cidadão na sociedade. Eu consegui fazer o resumo da minha tese aqui em 5 minutos. É isso. É isso. Tá? Então, por isso que eu faço essa distinção da acessibilidade comunicacional, apenas entendendo sobre o ponto de vista da transmissão, da cidadania, da acessibilidade comunicativa, que entende sobre o ponto de vista da cidadania comunicativa, né? A partir desses outros âmbitos. Ou seja, a minha luta, né, dentro desse meu histórico de pesquisas, é tentar eliminar as barreiras, que eu chamo de barreiras informativas. E aí, tem uma pergunta que a Carol, a minha orientanda do mestrado, que pesquisa sobre acessibilidade, está fazendo, que eu acho bem legal, Rafa. Ela quer saber, ela tem curiosidade de saber sobre o teu ponto de vista, né? Quais são os maiores obstáculos para disponibilizar audiodescrição em produções jornalísticas audiovisuais na internet. E a pesquisa da Carol é uma pesquisa interessante para você também fazer uma abordagem. Ela está pesquisando como transformar os conteúdos de meteorologia, né, de jornalismo de clima, né, ou de meio ambiente, acessíveis para pessoas com deficiência visual e auditiva, que é uma pesquisa inédita no Brasil e que a gente está tentando transmitir informação que para todo mundo é uma coisa banal, ver o mapa e aponta, olha, aqui vai chover, ali não sei o quê, mas que para uma pessoa que tem deficiência visual ou auditiva, que não entende aqueles ícones, não faz sentido, né? O que tu acha? Então,
primeira questão dos conteúdos de audiovisual, né? Jornalísticos, que ela pergunta. Essa questão... bom, primeiro, acho que primeiro é assim, ó, tem a questão do ao vivo e do gravado, né? Para a gente pensar em audiodescrição. Porque daí a gente tem diferentes obstáculos, né? A questão do gravado, né? Assim, a gente tem, por exemplo, um conteúdo que é gravado e depois ele é publicado, seja no Facebook, esse vídeo, seja, sei lá, no YouTube, né, principalmente, ou no próprio portal, né, no site enfim, do veículo de comunicação. Se a gente tem um conteúdo gravado, a gente não tem nenhum obstáculo tecnológico para inserir audiodescrição nesse conteúdo. No que está gravado, né? No que está gravado. A gente não tem nenhum obstáculo tecnológico. Por quê? Porque existem profissionais de audiodescrição que podem prestar serviço à empresa, enfim, de comunicação, recebendo esse conteúdo da mesma maneira que a gente trabalha com comercial, com propaganda. Eu faço consultoria de audiodescrição para propaganda, para série, para filme, por exemplo, no audiovisual. Então, eu juntamente, né, no meu trabalho, junto com um roteirista de audiodescrição, que desenvolve, né, que cria, que constrói esse roteiro, né, transformando essas imagens em palavras, em discussão, né, em parceria com o consultor em audiodescrição, um profissional com deficiência visual e que tem capacitação para isso, que trabalha com audiodescrição, né, que é o papel que eu exerço dentro da produção de audiodescrição, consegue mapear o que é importante, igual aquilo que eu estava falando antes, quando eu me descrevi, que tu me perguntou a importância da cor da pele. Esse roteirista, ele vai assistir esse conteúdo e vai ver o que é mais importante para descrever nos espaços, nas janelas que a gente tem entre as falas, né, desse conteúdo audiovisual. E a gente vai fechar esse roteiro, né? A gente vai construir ele, vai ficar fechado no sentido de poder ser gravado. Aí um locutor, né, um narrador de audiodescrição, grava e em estúdio faz a mixagem, e aí tem aquilo que eu comentei antes, como nos cursos ali da URGS, que ou se disponibiliza em 2 links diferentes no portal, enfim, no YouTube, um link para que as pessoas possam assistir esse conteúdo jornalístico, enfim, com esse audiovisual, esse conteúdo audiovisual jornalístico com audiodescrição e um sem audiodescrição. Né? Ou tem uma pergunta sobre isso, Rafa. Ou só uma versão com audiodescrição. E aí, eu falei que não tinha nenhuma barreira tecnológica. A única que a gente teria seria assim, a gente tem um espaço só para publicar uma versão. E aí a gente teria que publicar com audiodescrição, e aí quem não tem deficiência visual vai ter que assistir com audiodescrição, porque não tem como ativar em geral o canal, né? Claro. Tem uma pergunta sobre isso, né? A Janine Mota, né? Janine também foi minha aluna, foi minha orientanda, e ela também pesquisou sobre acessibilidade, e depois que ela se formou, ela foi trabalhar com audiodescrição também. E ela fez o seguinte comentário: mas se fizer um vídeo separado, não há uma quebra de acessibilidade? A ideia não é não segregar, ou seja, a ideia é que não seja segregado, né? Que se tenha tudo no mesmo ambiente, né? Para todo mundo. Isso. Ou seja, um vídeo ideal teria todos os recursos, e quem determinaria o que vai consumir ou não é o usuário. Eu não quero audiodescrição, eu desligo. Eu não quero a janela de Libras, eu desligo. Mas se eu quero, eu ligo, né? Esse é o mundo ideal, né? Ela está dizendo o seguinte: a gente não deveria chamar os vídeos, né? Dentro da possibilidade que a gente tem de transmissão e de tecnologia nas redes sociais, como personalização para grupos. Ou seja, eu tenho, que é o que você está falando, eu tenho o vídeo com Libras, eu tenho o vídeo com audiodescrição, eu tenho o vídeo sem nada, para poder contemplar todo mundo. O que tu acha? Isso é legal. É muito boa essa colocação da Janine, que é o seguinte: quando a gente está assistindo TV, e, né, o Netflix, ou algum outro canal de streaming que tem como ativar e desativar, essa tecnologia oferece isso, outras camadas de áudio, outros, né, como num DVD, onde a gente escolhe se a gente quer o filme dublado ou com áudio original, aí essa tecnologia oferece esse recurso, né? Na televisão, por exemplo, aquela famosa e antiga tecla SAP, né, que era do dublado ou áudio original, que é utilizado como canais de áudio para ativar audiodescrição quando uma transmissão tem audiodescrição, a banda de áudio da audiodescrição.
Muita gente não sabe disso, né, Rafa? Muita gente não sabe disso. E aí a gente tem um problema que é, né, só um parênteses, que é que não há um padrão. Então, por exemplo, cada modelo de TV e de operadora de TV fechada tem um botão específico para isso. Às vezes tem que ir no menu, não é no botão, no controle remoto. Então, é difícil construir um material que as pessoas com deficiência visual possam acessar e saber como seleciona esse canal de audiodescrição, né? Existem alguns poucos modelos de TV com leitor de telas, né? Como o leitor do celular, da TV e tal. E aí dá para navegar nos menus escutando o que é cada opção. Aí já dá para, com autonomia, selecionar de descrição. Mas retomando a questão da Janine, quando ela fala sobre essa segregação, como eu penso isso? Eu juntando com a ideia que eu trouxe antes do site. No site, seja na questão que a Carol traz, né, no conteúdo audiovisual do jornalismo, ou seja lá num curso da URGS. A gente tem numa janela, por exemplo, nas janelas de vídeo do YouTube, quando tem aquela legenda que ela não é incorporada ao vídeo, aquela legenda que pode ativar e desativar, é um recurso que se tem no mesmo vídeo. Só que um canal de áudio... até é uma legenda automática, né? Você está falando? Não. Não. Quando tu vai postar um vídeo no YouTube, tu pode subir o vídeo, tu pode subir um arquivo de legendas, aqueles arquivos SRT. Aqui não é automática. Aqui não é fundida no vídeo, né? Sim. A legenda que é no arquivo separado de texto, é um arquivo TXT que ele tem um formato próprio, que é .srt, tem outros formatos, mas enfim, que tu sobe ali aquela legenda, tu liga e desliga. Tanto que ela não é um conteúdo imagético, ela é textual, porque se tu ativa um leitor de telas no computador ou no celular, no YouTube, o leitor de telas lê essa legenda com a voz sintetizada. Inclusive para quem não escuta, né? Para quem não escuta, a legenda tá ali para ser lida, mas para quem tem deficiência visual, isso é bem interessante, por exemplo, como um voice-over, né? Digamos que tem um vídeo no YouTube com uma entrevista X numa pessoa, né, que tá falando em inglês e tem a legenda em português. Se a legenda ela é fundida no vídeo, não tem o que fazer, porque ela é imagem. Tem que fazer para quem tem deficiência visual. Agora, quando é um arquivo de legenda, é bacana que o leitor de telas, tanto no celular quanto no computador, ele vai lendo, assim, e dá para baixar o volume do vídeo e deixar o volume do leitor de telas no computador, por exemplo, e vai escutando o leitor de telas. Ele vai fazer o papel de tradutor, né? É isso, de voice-over, que é o que a gente chama, que nem quando tem um programa de TV, que às vezes eles não dublam uma entrevista, e a gente escuta bem baixinho a voz original e o voice-over em cima, né? E aí, o que acontece? Na questão no meu ponto de vista, não é segregar quando a gente tem conteúdos com diferentes recursos de acessibilidade na mesma página, porque a pessoa está no mesmo ambiente. A gente não tem como, até onde vai o meu conhecimento tecnológico, que, né, não é a minha área de atuação e de estudos, mas o tanto que eu conheço de tecnologia, um vídeo no YouTube hoje, a gente não tem, né, recurso para clicar ali numa opção e habilitar um canal de áudio diferente daquele do vídeo que está postado ali na mesma reprodução, como uma tecla SAP na TV, por exemplo. Então, o que acontece? Quando a gente tem um link do YouTube que tem ali, o vídeo está rolando sem audiodescrição, mas às vezes na descrição do vídeo, ou sei lá, no primeiro comentário fixado, tem o link para o mesmo canal do YouTube, com o mesmo vídeo com audiodescrição, isso para mim é como ativar, é como apertar uma tecla SAP. A gente vai estar assistindo uma outra versão do vídeo, mas no mesmo portal, na mesma página. Então, isso, desde o meu ponto de vista, né, não é uma verdade absoluta, mas do meu ponto de vista não segrega, porque é uma maneira da gente usar o recurso tecnológico que a gente tem para ter diferentes versões, né? Claro, e uma coisa que eu questiono muito, né, Rafa, para mim é inadmissível que a essa altura do campeonato, né, o YouTube não tenha um segundo canal de áudio para fazer a audiodescrição, e é uma coisa simples, não é uma tecnologia que precisaria vir de outro planeta, né? É uma coisa simples, né? E também não tenha a possibilidade de ativar e desativar a janela de Libras. É uma coisa que é simples de fazer, entende? A tecnologia disponível já tem, na verdade é falta de vontade política e falta de vergonha na cara do YouTube, porque é uma empresa que fatura muito, e isso não era uma coisa que ia ser complicada. E isso acaba complicando quem quer produzir o conteúdo acessível, né? Então, quem quer fazer, aí tipo, eu tenho que fazer um vídeo sem acessibilidade, um com audiodescrição e um com legenda, e um com Libras, por exemplo. Quando tudo poderia estar na mesma. Eu acho que foi essa mais ou menos a pegada da Janine.
tem dois comentários aqui. Um deles, um ex-aluno meu, Sérgio Gomes, lá de Porto Velho, mandou um abraço para ele, falou, ligado lá de Porto Velho, né? Eu morei um tempo lá, Rafa, dei aula lá em Porto Velho. Então, Sérgio Gomes, um ex-aluno querido, mandou um abraço. E o Paulo Henrique de Jesus, que também foi meu aluno na época que eu morava em São Paulo, ele tá dizendo o seguinte, o comentário dele para ti. A Constituição fala de acessibilidade, mas a relação é feita muito mais pelo espaço físico. Acredito que seja pelo fato de ser uma Constituição feita em 88, período em que a informação não era tão livre, tão democrática. Mas também fala de acesso à informação, mas com outra visão, com a ideia de ter o conhecimento dela e não de como será direcionada a todas, ou seja, não dá ênfase para essa questão. Considerando a condição sensorial do receptor. A pergunta é, você acha que é resultado uma mudança dessas nas leis sendo mais direcionada e mais clara? Antes de você responder, tá? Eu não combinei nada com ele, mas olha só que interessante, né? Amanhã eu tenho aula com a minha turma do mestrado, né? Que eu estou dando aula sobre acessibilidade comunicativa e cultural e cidadania. Essa é a pegada da disciplina, do componente. E a aula de amanhã é sobre a questão a gente vai pegar a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é de 2015, e vai nos pontos que fala sobre comunicação. E eu também uso o blog do Paulo Romeu, né, o blog da audiodescrição, que tem ali, ele publicou aquele capítulo do livro lá, no livro do Ver com as Palavras, né, junto com a Lívia Mota, falando da saga, né, e depois publicou no blog, tá, também, toda a saga das leis sobre acessibilidade no Brasil desde do ano 2000 para cá. E é assustador o quanto as leis beneficiam as pessoas com deficiência e caem 2 anos depois. Beneficiam de novo, caem 2 anos depois, e é uma luta que é muito desleal, porque a força dos conglomerados de comunicação, né, fazendo força para que o cinema não tenha acessibilidade, que a televisão não tenha acessibilidade, que as rádios, os jornais, todos os meios de comunicação não sejam obrigados, é muito forte. E aí, né, para levantar a bola para você responder para o Paulo, é um absurdo, porque nós temos uma lei de 2015, não é de 88, é uma lei de 2015 que já obriga todos esses canais, inclusive sites, a terem acessibilidade, e isso não é cumprido. É mais uma daquelas famosas leis no Brasil que não pegam, né? O que tu acha, Rafa? Eu vou na linha que tu já está, né, traçando aí, que pegando essa do cinema, por exemplo, né, que era a partir, né, de janeiro desse ano, era 100% dos grupos, né, de cinema e de exibidores já terem audiodescrição, libras e legendas em todos os filmes, né? E o que acontece? Vem sendo prorrogado, porque aí tinha aquela, conforme desde que saiu a portaria da Ancine, era percentual, né? A partir de tal data, tal mês, tanto as salas que tem dimensão tal, tantas salas no complexo precisam ter tanto por cento acessibilizado, até janeiro agora ser 100%. Quando chegou no último dia do ano, veio essa medida provisória prorrogando por mais um ano, e que já consolidou, né? Já não é mais uma medida provisória, agora é para janeiro do ano que vem. E sempre aquela desculpa colocada na tecnologia, né? Aquela desculpa de que não tem ainda tecnologia para isso, não tem isso, não tem aquilo, mas em geral é uma questão política, né? Como tu já vinha colocando ali, uma falta de interesse, enfim, né? As questões políticas que a gente sabe que acontecem. E porque leis tem, né? A gente tem acompanhado esses movimentos sempre, mas na minha experiência trabalhando com acessibilidade, com audiodescrição, eu vejo que os movimentos, as conquistas, elas se dão muito mais a partir do nosso trabalho, produzindo e reivindicando, do que primeiro tendo uma lei para depois a gente conseguir algo, né? A gente, muitas vezes, por exemplo, apresentando recurso de audiodescrição para produtores, para realizadores, e aos poucos, muitas vezes a gente faz um trabalho de audiodescrição com um orçamento super baixo, porque não estava previsto no projeto,
Mas esse é um problema também, né? Sim, e que tipo, muitas o cara vezes que isso vai está fazer, né? O cara que vai fazer o projeto, ele tem que prever, ó, isso faz parte, é exigido por lei. Aí o cara não prevê e depois diz, agora vai ficar caro. Não, né? É isso. Então, e aí o que acontece? Tem várias situações que a gente trabalha com esse orçamento apertado, mas que a gente amplia esse diálogo com quem produz e que essa pessoa vai ter um outro olhar para a questão da acessibilidade. Claro que nem sempre é da mesma forma, mas a gente tem, né, eu digo a gente, eu e meus colegas audiodescritores, que eu trabalho mais aqui em Porto Alegre, que tem essa veia de se comunicar com quem produz e a gente levar isso e construir essa ponte, entende? Para que quem produz no próximo edital já inclui o recurso para dar conta de pagar os custos de acessibilidade, porque ao fim e ao cabo não são custos exorbitantes. Muitas vezes pessoas falam que a acessibilidade, que a audição é cara. Isso é um mito, porque não é cara. Por exemplo, na produção de um filme, se for colocado nos custos de pós-produção, vai diluído lá, é um percentual muito pequeno, mas é que isso tem que estar lá atrás já pensado, já claro. na concepção lá no início. Né? Então, quer dizer, as leis são fundamentais, né? Retomando um pouco a questão ali do teu aluno, mas se a gente ficar muito aguardando ou ficar muito focado na ideia de que a gente precisa das leis primeiro para depois a gente construir algo, a gente não sai do lugar. Então, tem que ser em diversas frentes, né? Tenho colegas meus, consultores em audiodescrição, que estão, por exemplo, bastante mais envolvidos em pesquisar e se comunicar com a área da política mesmo e fazer articulações políticas no sentido de modificar e de construir outras leis, né? E também tem a frente da gente estar nessa micro-rede, construindo essas pontes com produtores, realizadores. Então, são várias frentes, né, no meu ponto de vista, que nos ajudam a avançar, né? Claro, e é interessante porque até uma coisa que também eu acabei não falando, mas que, como é a primeira live, eu acho que eu vou ter que repetir isso nas outras também, né? Existe essa questão também do chamado local de fala, e como eu não sou uma pessoa com deficiência, eu preciso me posicionar, porque é o seguinte, né? Eu não preciso ter uma deficiência para ser empático à causa das pessoas com deficiência, né? Então, é disso que se trata aí. E como eu ocupo um espaço, né, numa universidade pública e que gera pesquisa, que gera conhecimento sobre essas questões, eu não posso me eximir desse papel, que é um papel social, de quem vai problematizar essas questões e levar as questões, né, à sociedade. Isso me faz, né, isso é importante dizer também, isso me levanta a bola também para uma pergunta de um aluno de jornalismo, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Ednilson Sacramento. Né? Sim, claro. Ele fez uma pergunta. Consultor em acessibilidade. Sim, é uma figura bem querida e um ativista, né, das causas das pessoas com deficiência visual, e também se formou em jornalismo, e ele pergunta o seguinte, né, gostaria que vocês comentassem sobre a falta de conteúdo sobre acessibilidade nos cursos de comunicação. Vou te antecipar, tá, Rafa? Aqui na Unipampa, nós somos meio abençoados com essa questão, né? Eu comecei a pesquisar acessibilidade por conta de quando eu passei no concurso e comecei a dar aula, nós tínhamos uma aluna que era deficiente visual, que é deficiente visual, né? Cristiele Lopes, não sei se você conhece, que trabalha no Zero Hora e na rádio, conheço, né? A Cris, sim. Uhum. Isso, a Cris foi minha aluna e me orientando também. E a Cris é uma história que eu gosto muito de contar, então eu vou contar aqui para compartilhar contigo. As pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, talvez já conheçam, mas vale a pena, porque é uma história muito legal. A primeira aula que eu dei para a Cristiele, eu nunca tinha dado aula para uma pessoa que tinha deficiência visual. Aí, a primeira aula que eu dei para a Cristiele, no intervalo da aula, ela levantou e foi até mim, eu estava na frente ali da sala, né, arrumando minhas coisas assim, e ela falou, oi, professor, eu sou a Cristiele, eu tenho deficiência visual, eu não enxergo, eu só vejo, só distingo se está claro ou escuro, mas com muita dificuldade. Eu preciso que o senhor adapte o conteúdo da aula. E aquilo, quando ela falou, me pegou desprevenido, e eu não tinha a menor ideia do que tinha que fazer. Não tinha a menor ideia. Aí eu falei,
Ah, sim, claro, mas eu não tinha a menor ideia, menor ideia. Eu falei, ah, tá, pode deixar, tal. E ela saiu para o intervalo, voltamos do intervalo, eu dei a aula, e na segunda parte da aula, aquilo não parava de sair da minha cabeça, porque ela estava sentada na minha frente, assim, e a todo instante eu ficava, mas será que ela está conseguindo consumir isso que eu estou falando? E aquilo ficou na minha cabeça. E quando acabou a aula, eu chamei ela e falei, olha, eu preciso ser honesto contigo, eu nunca dei aula para uma pessoa com deficiência visual, eu não sei o que eu tenho que fazer. Então, eu preciso que você me ajude, porque eu não sei como fazer. E ela foi muito generosa, acho que comigo, né? Porque ela estava indo para o terceiro ano da faculdade, eu cheguei nesse momento, né? Eu não tinha dado aula para ela no início. E ela já vinha com problemas com a instituição, porque não tinha nada de acessibilidade na Unipampa, nada. A Unipampa era de 2006, isso era 2010. Então estava tudo começando, né? E ela brigando pelos direitos dela. E ela falou assim: não, professor, o senhor não precisa se preocupar com isso, porque a minha mãe tem 3 filhos com deficiência visual e ela se especializou em pedagogia para crianças com deficiência. Então, eu tenho muito material. Se o senhor quiser aprender como se dá aula para pessoas com deficiência visual, eu tenho material para te enviar. E aí, Rafa, o que acontece? Eu não tem mais volta. Não tem mais volta. Porque é uma questão de que, a partir do momento que tu tem contato com isso, pelo menos é o que aconteceu comigo. Claro. Nunca mais eu pude não enxergar mais o mundo dessa maneira. Então, ela começou a me abastecer de informação. Eu comecei né, ainda que no início, fazendo um monte de coisa errada, mas tentando fazer audiodescrição de vídeo para ela, de imagens, e a gente conseguiu, brigando, né, e a gente começou a brigar dentro da Unipampa, conseguiu uma impressora em braille, conseguiu scanner que tinha OCR, conseguiu bolsista para fazer o escaneamento de páginas de livro para ela, e tudo isso em função da Cristiele. Olha só a loucura, Rafa, eu não sei se você conhecia essa história da Cris, né? Não. Mas, por conta da Cristiele ter corrido atrás e se mexido e incomodado muito, porque eu acho que é disso que se trata, tem que incomodar, né, o ambiente, a Unipampa criou o núcleo de acessibilidade na universidade. O núcleo que chama NINA, aqui na Unipampa, chama NINA, Núcleo de Inclusão e Acessibilidade. Foi criado por causa da Cristiele. Aí a gente começou a ter um monte de soluções que antes nós não tínhamos, né? E a turma da Cristiele resolveu que ia fazer a revista eletrônica daquele ano com acessibilidade, que isso foi uma das coisas que mais me deixou apaixonado pela coisa. A turma falou, não, vamos fazer uma revista que a Cristiele possa consumir. Aí a gente produziu uma revista, né? Claro, todo mundo, eu estava começando, não sabia fazer direito. Aí a turma dela se formou, né? No ano seguinte, eu fui orientador da Cristiele, e com muita honra, inclusive, né? E eu comecei a ficar muito apaixonado com isso. E isso vai me levar a querer pesquisar isso no doutorado, porque eu não estava ainda no doutorado, né? Foi logo no momento que eu estava entrando no doutorado. E aí eu vou ficar inspirado, querer entender sobre essas questões. Então, aqui na Unipampa, além de mim, né? Além de mim no curso de jornalismo de publicidade e no mestrado, que pesquiso essas questões de acessibilidade, também tem a professora Roberta, que também pesquisa. Então, nós temos, imagina, 2 professores dentro do curso de jornalismo, por exemplo, que pesquisam de acessibilidade e que trabalham na agência de notícias e que pensam as questões de acessibilidade, incentivam os alunos a pesquisar sobre isso. Temos um professor no serviço social que também pesquisa sobre o âmbito do serviço social. Aqui no Campo São Borja, a gente está bem abençoado, assim, porque nós temos o professor de Libras, que também trabalha com isso. Então, tá tudo legal. Assim, temos pessoas, mas eu entendo a pergunta do Ednilson Sacramento, porque não é a realidade das outras universidades, dos cursos de comunicação, principalmente. Já falei um monte, agora eu queria saber de ti. Um monte de coisa legal que tu falou aí, que eu fiquei escutando e pensando em várias conexões, assim, né? Primeiro que eu conheço a Cris, assim, do trabalho dela, primeiro na RBS e ainda no grupo, mas ela, né, tá trabalhando na Rádio Gaúcha, fazendo um excelente trabalho, entrevistas, matérias e etc. E eu não sabia dessa história dela contigo, assim, sabia que ela tinha sido tua aluna, mas não sabia dessa história, e
esse tema que tu falou do lugar de fala, local de fala e tal, eu acho que muitas vezes essa ideia ela ficou meio banalizada e meio rígida, assim, porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, que é, uma coisa é quem não tem deficiência visual, às vezes querer falar por quem tem deficiência visual ou acreditar que sabe qual é a melhor forma de atender a pessoa com deficiência visual naquilo que ela precisa. E essa é uma situação. Agora, a partir do momento em que quem não tem deficiência visual, mas se identifica, como tu está me contando da tua história, e escuta quem tem deficiência visual, para que essa pessoa realize essa, vou chamar de consultoria, né? Que permita, que possa mostrar, aí é uma outra situação. Por isso que eu acho que não dá para levar, né, de uma maneira rígida a ideia do lugar de fala, e a tua história que tu traz aí, ela é muito rica nesse sentido, quando tu diz que a Cris disse, não, peraí, eu tenho um monte de material, e tu disse, ela foi me abastecendo desses materiais. Ou seja, e aí tu vai te identificando, e que sentido faria a gente brigar, a gente lutar por acessibilidade, por equidade, só fechados num grupo de pessoas com deficiência visual, sem contar com parceria, sem contar né, com essa aliança e com essa identificação das outras pessoas também. Aí seria, claro, a gente inverteria a lógica. Não, então, peraí, então a gente quer uma coisa só de nós para nós e só a gente. E aí não funciona, porque se a gente quer estar aí com acessibilidade na mesma sala de cinema com todo mundo, no teatro, na universidade, na sala de aula, a gente precisa construir essa ligação. E a gente precisa, claro, de pessoas sem deficiência lutando junto. Não é uma questão de querer tomar o lugar. Por isso que é o processo, é como isso acontece, se existe essa conversa ou não, se um pode escutar o outro ou não. Isso faz toda a diferença, né? E até conectando, né, abrindo um parênteses com a pergunta anterior lá das leis, me ocorre também que esses dias eu estava assistindo a uma live sobre audiodescrição, em que um colega, um amigo meu, Manuel Negrais, que é consultor em audiodescrição lá de Curitiba, ele relembrou algo que é importante, que é o seguinte: a própria norma técnica da ABNT sobre audiodescrição, ela fala do papel da pessoa com deficiência visual, do consultor, ela sugere, é como se fosse facultativo. E na realidade não, a audiodescrição de qualidade ela é feita sempre com um profissional com deficiência visual para construir esse roteiro, né? Precisa do consultor em audiodescrição. Os grandes profissionais, né, de audiodescrição, grande no sentido que eu digo de que são profissionais competentes, responsáveis e que trabalham aqui no Brasil produzindo audiodescrição, trabalham com consultoria, com consultor em audiodescrição. Então, quer dizer, juntando com aquela ideia anterior que a gente estava falando sobre lei, é um longo caminho a ser trilhado, mas daí a gente tem uma série de profissionais, roteiristas de audiodescrição, que mesmo que a norma técnica da ABNT sugira, esses profissionais eles não vão se ancorar nisso. Eles trabalham com consultoria em audiodescrição. Então, quer dizer, a gente precisa mexer nas leis, mas a gente também precisa construir essas pontes com os profissionais, né, com pessoas com e sem deficiência visual. E a pergunta, né, a questão do Ednilson, né, como eu não sou da área da comunicação, eu não tenho conhecimento, né, como tu trouxe essa tua experiência dentro do curso, mas se a gente pensar no nível superior, eu mesmo, quando cursei a psicologia, o meu caminho foi parecido com o da Cris, de construir essas pontes, né, essas conexões, e de buscar, junto à universidade, meios de acessibilizar, né? Quando eu comecei, todo o semestre, quando eu matriculava no portal do aluno, eu passava as disciplinas que eu tinha matriculado para minha coordenadora da época, do curso de psicologia, ela me colocava em contato por e-mail com os professores daquele semestre e me apresentava, olha, o Rafael tem deficiência visual, blá, 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 e a gente já começava a conversar. E se escaneavam esses materiais e né, as secretárias lá da pró-reitoria acadêmica da Universidade de La Salle, em Canoas, onde eu fiz a psicologia, elas faziam a adaptação desse material, passavam todos os materiais, os textos escaneados para formato de texto no Word e me enviavam por e-mail. Quando começava o semestre, eu já tinha boa parte do material acessível, né? E ao longo do semestre ia se produzindo o restante. E eu sempre levava para aula o meu netbook, com fone de ouvido, leitor de telas, então eu participava das aulas assim, os professores me enviavam material, formato acessível, eu fazia as provas na sala de aula junto com todos os meus colegas, os colegas faziam na prova impressa, e eu fazia com fone de ouvido no meu computador, com o pendrive ali do professor, salvava o documento, Word, o professor corrigia, me mandava, mas
exceção da exceção da exceção, né? Não representa 1%, né? Porque, em geral, não existe. A acessibilidade ela não está posta dessa forma. Não, então, eu poderia te dizer... Eu poderia te dizer que, pelo conhecimento que eu tenho, né, e também já palestrei em várias universidades aí pelo Brasil, visitei, conheço, né, várias, quando eu vou aos congressos, e o tema sobre acessibilidade na área da comunicação é um tema ainda muito... tratado como se fosse de uma menor importância. Eu percebo isso, né? Nós temos alguns polos de pesquisa sobre questões de acessibilidade muito forte, assim, na área da comunicação aqui no Brasil, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul, com Unipampa, o FSM e Unicinos, né? Mais a Fevale e a URGS, só que a URGS não tanto na área da comunicação, mas assim, na área da comunicação, Fevale, Unicinos, o FSM e Unipampa formam um polo de produção muito interessante. Nós temos muita produção aqui sobre acessibilidade. Depois, Minas Gerais, a Federal de Minas Gerais, que também tem um grupo que é o Grupo Afetos, né? Não sei se você conhece, é um grupo muito interessante, com pesquisas muito boas e que também se dedicam a pesquisar isso. Mas é pouco dentro do universo. E aí, me levanta a bola para falar uma outra coisa. A minha outra orientanda do mestrado está fazendo uma pesquisa, e eu vou contar com a tua ajuda em algum momento com relação a isso. Ela está fazendo um levantamento para a gente fazer um levantamento de tudo que há de pesquisa, ou seja, grupos de pesquisa que existem nas universidades e também prestadores de serviço. E ela quer desenvolver um aplicativo ou um site que vai conectar pessoas que precisam do serviço de acessibilidade na área de comunicação com quem presta o serviço. Então, por exemplo, você é audiodescritor, e aí você vai estar cadastrado no sistema, e alguém que precise de um audiodescritor, ele tem como encontrar você. Então, vai encontrar teu contato, e a gente vai fazer um match entre os dois, tipo, entre quem está precisando do serviço e quem está... a ideia é essa. Então, essa é uma forma que a gente encontrou de fazer aproximar as pessoas, porque muita gente não sabe que existe, né? Tipo, nossa, mas precisa fazer isso. Mas quem faz? O Rafael faz. Outra pessoa que faz é a Mimi Aragon, que está fazendo a pergunta aqui. Vou trazer a pergunta da Mimi aqui. A Mimi é outra que faz. Tem outras tantas pessoas que eu conheço aqui pelo Brasil preparadas para fazer isso. O mercado não pode mais alegar que não existem profissionais para fazer como alegava há uns 10 anos atrás. Né? Essa é uma verdade. 3 perguntas nós temos aqui, ó. Primeiro, o Paulo Henrique de Jesus, que foi meu aluno, agradeceu a ti pela resposta, ele gostou muito. Nós temos perguntas da Mimi e da Isabel. A Isabel, que também foi minha aluna aqui na Unipampa, agora está na UFSM, está pesquisando sobre acessibilidade, ela trabalha no núcleo de acessibilidade lá na UFSM, inclusive. Ela diz o seguinte: não só na área da comunicação, que ainda não prioriza os estudos e capacitação dos alunos, né, mas também no curso de bacharel em letras da UFSM, que é onde ela está fazendo uma nova graduação, em nenhum momento foi abordada a questão da prática de audiodescrição ou de audiodescrever, sabendo que pode também ser uma área de atuação de quem trabalha com letras, né? Que é isso, se a gente tivesse mais gente, mais universidades, mais cursos falando, né, porque eu explico para os alunos e alunas aqui, Rafa, que eu não vou formar ninguém como audiodescritor, não é essa a proposta, o curso não é um curso de audiodescrição, mas eu abro as portas e a mente da galera para que perceba que isso é uma coisa necessária, isso não é uma coisa... tipo, um luxo, é um luxo fazer audiodescrição ou fazer o conteúdo com acessibilidade. Na verdade, é uma exigência legal e ética, é uma questão ética entre quem produz o conteúdo e a relação com o seu público receptor, que inclusive está cheio de gente com deficiência visual e auditiva. Então, e a pergunta da Mimi, então, para juntar as duas, porque acredite se quiser, a gente está com 1h10 de conversa, tu acredita, cara?
Uau. Parece que faz 10 minutos que a gente estava conversando, mas a gente já vai para 1h10. Então, para a gente ir também fazendo um encerramento, eu vou vou trazer a pergunta da Mimi também. Ela fez, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário, a gente pode falar a respeito. Ela diz: o pleno acesso à informação não serve aos planos de dominação econômica, política e social. Existe um projeto, né, para isso. Vamos entender assim, existe um projeto que impede com que essas coisas aconteçam, né? O que tu acha? Concordo com a Mimi, querida colega Mimi. A gente faz uma parceria já há alguns anos, assim, com quem mais trabalho na produção de audiodescrição, e eu concordo com a Mimi totalmente, assim, no sentido desse ataque a todo e qualquer progresso e avanço que a gente tenha, no sentido dos próprios direitos humanos, né? Porque a acessibilidade e direitos humanos, né, são da mesma família. A cidadania, como tu falou ali no início, que é uma palavra-chave para isso, né? Recentemente, mês passado, a gente participou de um seminário sobre acessibilidade cultural, falando sobre a nossa experiência produzindo audiodescrição no teatro, na UFPEL, na Federal de Pelotas. Foi um seminário online. Mês passado, eu e a Mimi, a gente palestrou, e quando a gente estava organizando a nossa fala, um ponto comum, um ponto-chave que a gente pensou foi justamente essa palavra cidadania que tu também trouxe, não por acaso, porque a gente chega, né, por diversos caminhos, quando a gente está trilhando na acessibilidade, a gente chega em direitos humanos, em cidadania. E o que acontece? Falou em direitos humanos, falou em a gente poder trazer a ideia da equidade, de acesso e etc. A gente está na mira de quem não tolera, de quem não aceita isso, que é a tônica do nosso país, e não só do nosso país, né? É um fenômeno mundial, assim, crescente, infelizmente. Mas isso há de nos fortalecer, né? Não nos derrubam. Então a gente segue trabalhando, produzindo, e a gente consegue resultados. Pode ser difícil, mas se fosse fácil a gente não estava aqui, né? Então eu concordo com a Mimi. E com relação à questão que a Isabel traz, sim, precisa ter mais o assunto, o tema da audiodescrição nos cursos, pensando nos profissionais, pensando no público-alvo, pensando nos profissionais no sentido de que, como tu falou, tem profissional para fazer, então não tem essa desculpa de que não tem gente para atuar, né? Tem gente para trabalhar na educação, a gente precisa sim ter mais cursos de formação, de audiodescrição, precisa, mas isso também faz parte, né, dessa falta de interesse, vamos dizer assim, né? Na UFSM, eles têm, no centro de letras lá, eles têm um olhar voltado para os alunos com deficiência visual. Eu participei de um projeto com eles por um bom tempo, assim, alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar espanhol, assim, tinha interesse em começar a estudar espanhol e tal, mas antes de eu estudar de uma maneira mais avançada, de falar espanhol mesmo, eu não tinha noção e comecei com eles, porque eles têm um projeto, eles têm um programa que chama Além da Visão na UFSM, com o professor Marcos Fontana, lá da Letras da UFSM. De repente a tua aluna até pode procurar saber com eles, que eles oferecem esse curso gratuito de forma online para todo o Brasil, assim, para pessoas com deficiência visual especificamente. Interessante. Então, curso de espanhol, e aí os materiais são todos acessíveis. MP3, conteúdo textual, alguns vídeos com audiodescrição em espanhol que eles produzem mesmo, os próprios professores lá do Centro de Letras Estrangeiras lá do espanhol da UFSM. Muito legal isso, Rafa. Esse tipo de... Eu acho assim, ó, eu quando passei na faculdade, eu fiz faculdade de 94 a 97, já faz tempo, né? Eu não ouvi falar nada sobre isso. E não significa que lá nos anos 90 não tínhamos pessoas com deficiência visual e auditiva. Mas é um negócio muito louco, não é? Então, essas coisas, por isso que eu faço questão de trazer essas questões para as minhas aulas e para os meus debates, e agora nas lives, né, para fazer com que as pessoas pensem a respeito. A gente precisa começar a furar algumas bolhas. E eu estava reparando o seguinte, né? Não que eu esteja preocupado com essa questão da audiência, né? Mas eu tenho um númerozinho em cima da tela para mim aqui, né? Que estou fazendo a transmissão, mostrando quantas pessoas estão assistindo a live, tá? E então eu estou acompanhando porque eu tenho que ficar olhando para a tela, é mais por conta disso, né? Não estou preocupado se nós vamos ter uma pessoa ou vamos ter 1000, né? Não é disso que se trata, não temos essa pretensão, né? Mas
me chamou a atenção que nós tivemos uma audiência média, tá, de umas 10 pessoas, ou seja, tinha hora que chegou a 12, 13, depois baixou para 6, depois voltava, então, mas a média ficou ali umas 10 pessoas, tá? E aí, dentre as pessoas que fizeram manifestações e perguntas, né, eu percebo que são pessoas que ou foram minhas alunas, ou são pessoas com as quais, por contato já de pesquisa, ou de conhecer por conta desse ambiente da acessibilidade, se interessaram pelo assunto e vieram nos assistir, nos prestigiar. Mas, se eu tenho uma pretensão com essas lives, é de furar essa bolha, porque a sensação da gente não precisar ficar falando para nós mesmos o tempo todo, não é? Porque, assim, o que eu espero, né, Rafa? Eu tentei te marcar aqui, não sei se deu certo, depois você vai me confirmar lá no seu Facebook se foi lá para o seu também. Mas a ideia é que a gente faça chegar em outras pessoas, compartilhe o vídeo ou a live, a ideia com outras pessoas, para que as pessoas comecem a puxa, eu não sabia, nossa, eu nunca tinha prestado atenção, porque a minha experiência pessoal com isso, e eu vou falar só sobre ela, porque é o que eu posso também, é de que a partir do momento que eu tive contato e soube que no Brasil nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência, uma em cada 4 pessoas, praticamente, são pessoas com deficiência, e que desses 45 milhões, 36 milhões eram pessoas com deficiência visual, é um número que eu não posso mais fingir que isso não existe. Eu não posso mais. Né? E eu imagino que outras pessoas ficam impactadas com essas coisas e passam a ser empáticas às causas, né? Então, eu acho que, indo já para os finalmente, assim, da nossa live, né? Queria deixar isso como fala, que eu acho que é importante, uma fala de pesquisador e de quem entende que é importante fazer essa multiplicação e furar as bolhas, né? Porque às vezes a gente fica nas redes sociais, dentro das nossas bolhas, discutindo apenas entre nós, né? Sim, isso que tu falou me faz pensar nesses movimentos que a gente pode fazer para furar essas bolhas, né? Interessante isso, que eu tenho feito muito isso, assim, sempre. E, às vezes são ações pequenas no sentido do trabalho que dá, mas são gigantescas no alcance que a gente tem, né, de chegar a outras pessoas e não falar só entre nós, como tu está dizendo. Por exemplo, como eu transito em diferentes áreas, assim, né, como eu trabalho enquanto psicólogo, eu trabalho numa clínica, atendo nessa clínica, e é uma clínica escola onde eu faço a pós-graduação em clínica psicanalítica, que é o Instituto Bion aqui de Porto Alegre. Quando a gente surge situações sobre essa questão da acessibilidade, de imagens e tudo mais, os meus colegas lá que muitas vezes não tiveram contato nenhum com a deficiência visual, através do que eu levo para lá, a gente já abre, né, um novo espaço de discussão. Por exemplo, a partir desse ano, a clínica se encarregou dos materiais que a gente estuda de promover a acessibilidade, né, de pagar um profissional para transformar os textos escaneados em textos em Word para que eu possa, por exemplo, estudar, ou outro aluno que venha futuramente fazer os cursos ali, ter um material acessível de psicanálise dentro da clínica. Outro movimento, no início desse ano, fizeram uma contratação de uma empresa, né, de uma jornalista responsável pelas mídias sociais, né, o Instagram, IW Bion, Facebook, Instituto Bion, IW Bion. E essa jornalista não tem experiência com descrição de imagens. Mas como a presidente do Instituto sabe do meu trabalho com acessibilidade, ela me chamou para a reunião para a gente começar o trabalho da clínica com essa empresa de mídia social. Então, o que acontece? Eu já levei essa ideia da descrição de imagens, ela foi jornalista super aberta à conversa, adorou a ideia, até porque é uma oportunidade para ela ampliar o trabalho dela, não só com a clínica. E aí, o que acontece? Todos os posts desde final de fevereiro de março, no Instagram e no Facebook da clínica, as imagens são descritas. Ela faz uma descrição, me manda no WhatsApp uma descrição curtinha, assim, para rede social, né, para essa velocidade, me manda. Muitas vezes está ok, né? Muitas vezes no início, principalmente, que ela não tinha nenhuma experiência, a gente construía junto essas frases, né, a consultoria, como eu faço com as minhas colegas roteiristas de audiodescrição. E a gente vai descrevendo as imagens, ou seja, ela foi se desenvolvendo e a gente acessibiliza todos esses conteúdos. Então, a gente leva essa informação, assim como essas lives, né, como tu falou. Depois, o link do YouTube, o link do Facebook,
sempre passo para as pessoas, não sabia que tu tinha esse trabalho, que legal, não sabia disso aqui, nunca tinha pensado dessa forma, e a gente vai espalhando, ou seja, a gente vai construindo algo, né? Claro. Se é o que nem tu falou, se é 8, 10, 12 pessoas, eu não sei, mas a gente vai comunicando, né? Não, Rafa, assim, ó, quando eu te fiz o convite a semana passada, ou uns 10 dias atrás, eu não tinha nem ideia de como ia ser, porque também está sendo um pouco uma aventura, né, tecnológica aqui. O Zoom, que era o que eu ia usar, né, o aplicativo, o sistema que eu ia usar, estava fazendo a transmissão para as redes sociais, daí ele parou de fazer nas 2 últimas semanas, aí eu corri atrás de um outro, tal, estamos fazendo isso tudo meio que uma aventura, e você topou de primeira, né, sem se importar com se vai dar certo ou não vai, então eu queria te agradecer, né, uma parceria que eu acredito, a gente ainda não trabalhou junto, mas só pela nossa conversa aqui, já fiquei super motivada, e da gente trabalhar junto, acho que nós temos ideias muito parecidas, e a gente pode agregar um ao outro, tenho certeza, aos meus projetos, e já me coloco à disposição para os seus também, né, dizer que a gente está aqui a 1h20, né, então a gente vai a quase 1h30 de conversa, né, então, e para mim, assim, foi super agradável, eu não sei se para quem está assistindo, né, mas eu sei que tem uns bravos aí que estão desde o início, né, a Márcia Batista fez um comentário aqui, ó, ela está dizendo assim, ó, eu, como Relações Públicas, estou aqui aprendendo com vocês, uma live de muita relevância, parabéns ao professor Marco pela iniciativa e ao convidado por sua disponibilidade em dividir seus conhecimentos conosco. Eu acho que essa é a síntese, né, a Márcia também é aluna nossa, ex-aluna nossa aqui da Unipampa, e uma pessoa muito querida também, e eu acho que é a síntese, cara, do que eu gostaria de te dizer, de te agradecer, disponibilizar teu tempo, teu conhecimento, né, você foi muito generoso comigo e com todo mundo que ficou assistindo aqui. Obrigado, te agradeço muito, a recíproca é verdadeira, espero sim, a gente, né, que a gente possa seguir em diálogo, estabelecendo parcerias, eu acho que sim, né, essa troca ela é muito rica e a gente pode agregar e complementar muito aí nessa construção que a gente tem falado, né, Marco, então, obrigado pelo convite e obrigado a todo mundo que assistiu aí pela paciência também. Isso aí, pô, se você foi uma dessas pessoas que assistiu a live inteira, né, a gente tem muito a agradecer mesmo, assim, um carinho. Eu espero que, de alguma maneira, essa live, todo esse conteúdo que a gente discutiu e debateu aqui, seja útil para você, seja do ponto de vista acadêmico, ou mesmo do ponto de vista da sua profissão, ou para a sua vida, né? E quem tiver curiosidades, dúvidas, pode escrever, pode ser nos comentários aqui, depois eu me encarrego de pesquisar para responder para você, ou mando para o Rafael e peço para ele, ou cito o Rafael ali, ele também pode te responder aqui no próprio Facebook, e também avisar a audiência que assim que acabar a live, eu vou salvar, esse vídeo vai ficar então disponível no meu perfil ali no Facebook, mas eu vou fazer o download e vou subir ele no YouTube, porque aí quem não tem a rede social pode acessar também por lá. Rafa, obrigado. Isso aí, Marco. Quem tiver também interesse em fazer contato, pode ser essa via que tu falou aí, né? De comentar ali, e daí tu me passa, me marca, e a gente, enfim, ali pela rede social a gente se encontra, né? E quem tiver também interesse em saber mais sobre a audiodescrição, tem acontecido muitas lives, assim, né? Eu vou participar sexta-feira agora, às 18 horas, de uma live falando especificamente sobre consultoria em audiodescrição, junto com a minha colega audiodescritora, Kemi Yoshiro, da OVNI, colega da Mimi, sócia da Mimi, que a Kemi vai estar falando sobre legendas para surdos e ensurdecidos, né, no processo de acessibilidade. Então, ela vai estar falando da legendagem, eu vou estar falando da consultoria, e vai ser no Facebook essa live. Nas minhas redes sociais tem a divulgação que é do grupo Matave, né, de mídias acessíveis e tradução audiovisual, da professora Lucinéia Vilela, lá da Unesp de Bauru, interior de São Paulo. Então, no perfil da Lucinéia Vilela, a gente vai estar falando às 18 horas dessa sexta-feira. E quem quiser te seguir nas redes sociais, quais são as redes que você usa? A que eu mais uso é o Facebook, né? Rafael Braz no Facebook. O Instagram, eu não uso tanto o Instagram porque ele, de novo, é acessibilidade, ele muda muito, ele não é acessível e ele muda muito, assim, nas atualizações, e a gente se perde, assim, de novo, no sentido do uso do leitor de telas, né?
Ele é muito pouco acessível, eu não acesso quase o Instagram, mas estou lá, é @RafaelBrazPsi no Instagram, mas principalmente no Facebook Rafael Braz, onde eu coloco, né, a divulgação dos trabalhos de audiodescrição, principalmente, tá tudo ali. Maravilha, Rafa. Brigadão. Se cuida aí, logo essa pandemia passa e a gente combina em algum momento que eu for para Porto Alegre de se conhecer pessoalmente também. Beleza, ou eu me vou para a fronteira e a gente faz alguma coisa aí. Sensacional. Se você não conhece a fronteira ainda, seria uma oportunidade muito massa. A gente podia pensar realmente em te trazer aqui para bater um papo também com os alunos aqui da Unipamp. Ia ser sensacional, cara. E você conhece também a fronteira. Você não conhece São Borja ainda? Não, eu conheço bem a fronteira aqui mais ao sul, né? O Uruguai, eu conheço bem a fronteira com o Uruguai, mas aí a fronteira mais norte, né? Noroeste, né? Eu não conheço. Não. Oeste aqui. Oeste, não conheço, não. Então tá aí, pronto, já temos um bom motivo. Depois que acabar a pandemia, a gente consegue fazer isso. Muito obrigado, Rafa. Abraço. Valeu, querido. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau.